Bem-vindos ao canal Evangelhos Boas Novas de Deus. E nesse momento, nesse vídeo, quero falar sobre o texto de Filipenses, né? Vamos ver se a gente consegue trabalhar todo o texto de uma forma compreensível, né? E expositiva. Não tem nada mais de uma forma expositiva, versículo por versículo, e entender o que o apóstolo Paulo ele quis passar, né, através desse texto aos filipenses, né, e explorarmos o texto em si, né. Hoje em dia tá tão difícil assim a exploração do texto, é tão difícil assim o estudo do texto de uma forma expositiva, né? E tirando do texto o que o próprio texto diz, sem acrescentar e nem tirar nada de que o texto não diga, né? Então vamos explorar. Eu não vou ler o texto, a gente vai lendo e ao mesmo tempo já expondo o texto. Mas se você não tem, se você tem aí a sua Bíblia, nós vamos expor o versículo 1 até o versículo 11, né? O tema do texto aqui vai ser, aqui na minha epígrafe, né? Paulo ora pelos filipenses, né? E aí o texto eu coloquei a súplica de Paulo pelos crentes em Filipos. Você vai ver que Paulo ele inicia a sua carta à igreja de Filipos ele vai fazer uma apresentação de Cristo como o propósito, e Cristo deve ser o propósito da vida do crente, né? Então, mas nós vamos fazer logo algumas observações aqui sobre essa carta aos Filipenses. Primeiro, o autor, o apóstolo Paulo, logo no começo aqui ele já deixa claro isso no versículo 1. Paulo e Timóteo, né? Então, já se identifica aqui como o autor da epístola, né? Paulo e Timóteo. A data que o texto foi escrito foi aproximadamente. Precisa entender também que existe uma dificuldade com referência à precisão das datas, né? Um pouco. Não é certo nessa data fixar, mas o que nós, nos textos bíblicos do mundo antigo, né? O que nós encontramos é a aproximação. Então, a data aproximada desse texto que os comentaristas, e aí eu usei a Bíblia de João Macatro e a Bíblia de Estudo, que ele coloca entre 60 e 62 depois de Cristo. Aí vem a questão, né? Onde Paulo escreveu onde Paulo estava quando escreveu essa carta, né? Essa carta é uma das cartas da prisão, né? Conhecido como as cartas da prisão, porque foram escritas quando Paulo estava preso. Nesse caso aqui, é de Filipenses, né? Paulo estava preso, né? Estava no cárcere, estava preso em Roma, né? E a outra pergunta que se deve responder, antes de entrarmos no texto também, ainda tem mais duas perguntas a se responder, mas uma delas nesse caso, quem fundou a igreja de Filipos, né? A igreja de Filipos, né? Dos filipenses, ela foi a primeira igreja, né? Foi o primeiro lugar, no caso, da Europa onde Paulo ele pregou o evangelho, e aí ele fundou a igreja de Filipos. Qual é o objetivo dessa carta? A primeira coisa que nós devemos entender que um dos objetivos dessa carta é que Paulo queria expressar gratidão pelo afeto que os santos de Filipe lhe demonstraram, né? E como foi, né? Através do auxílio financeiro que eles prestaram a Paulo durante sua segunda viagem missionária e seu encarceramento, né? E aí nós chegamos ao texto, né? Nós vamos abordar
fazer algumas observações sobre a súplica de Paulo, sobre a sua oração, né? E a primeira coisa é entender por quem Paulo vai interceder, né? Nós sabemos que é a igreja, mas o texto também nos traz, Paulo faz, nesse texto aqui de Filipenses, Paulo traz algumas observações, e ele por quem ele vai fazer essa oração. E ele traz aqui os bispos, o versículo 1, os bispos, os diáconos e todos os cristãos de Filipos. Vamos observar o prefácio do texto, né, que é o versículo 1 e 2, né, prefácio e os cumprimentos de Paulo. O texto diz assim: Paulo, vou ler logo o versículo, depois a gente faz alguma observação que seja pertinente. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão com os bispos e diáconos em Filipos. Então, Paulo já se identifica, né? E o seu companheiro, Paulo e Timóteo, né? Servos de Jesus Cristo, no caso, escravos voluntários de Cristo, né? Servos, é a ideia de escravo, né? Escravo voluntário, a todos os santos, né, em Cristo Jesus, inclusive bispos, né, que eram supervisores ou presbíteros, os pastores, e diáconos, né, que era diácono é aquele que serve, né, aqueles que servem, que vivem em Filipos. Aí nesse caso aqui ele identifica os destinatários do texto, que são os filipenses. E logo após, no versículo 2, ele traz a bênção, né, por exemplo, a bênção apostólica, ou a bênção que ele traz em todos os seus textos, né? Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês, né? Então, essa bênção aqui ele traz em todos os seus textos. E aí nós chegamos ao versículo 3, né? E nós vamos ver primeiro qual é a oração de Paulo, né? Pelos filipenses. Ele começa logo assim, né? Versículo 3. Eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. Então, qual é aqui a sua oração? É uma oração de gratidão, né? E de louvor de forma constante, né, pelos filipenses. Então ele diz: eu dou graças, né? Ele está dizendo que é uma forma de louvor, né? Louvor a Deus pelos filipenses, né? Ele diz: eu dou graças ao meu Deus, né? Eu louvo ao meu Deus, né? E isso em prol dos filipenses, porque todas as vezes, né, que me lembro de vós de forma constante, né, ele louvava a Deus pela vida dos filipenses, né, dava graças a Deus quando se lembrava dos filipenses, né. Depois nós vamos entender a partir do versículo 4 como ele faz essa oração, né. E aí nós devemos entender que ele ora a Deus com o coração repleto de alegria. Ele expressa isso exatamente no versículo 4, quando ele diz assim: fazendo sempre com alegria, né? Quer dizer, Paulo tinha o prazer em interceder pelos filipenses, né? E aí ele diz, né? Fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Quer dizer, Paulo suplicava a Deus em todas as suas orações pelos filipenses, né? Então Paulo tinha prazer em interceder pelos companheiros cristãos, né? Pela igreja de Filipos. E aí o versículo 5 e o versículo 7 e 8
vai nos apresentar porque Paulo tinha essa gratidão, porque ele orava pelos filipenses, né? E aí você vai ver que os crentes de Filipos, eles concederam grande ajuda a Paulo, tanto quando Paulo estava preso, quanto quando Paulo estava fora da prisão. E o versículo 5 já vai começar exatamente dessa forma. Paulo vai dizer assim: eu dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho. Quer dizer, ajudaram a Paulo, os filipenses, eles ajudaram a Paulo na proclamação do Evangelho. E você vai ver que foi desde sempre, né? Paulo diz assim, desde o primeiro dia até agora, quer dizer, desde o início da fundação da igreja de Filipos, que foi em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, né, a partir do versículo 12 ao 40, né, até aquele momento que Paulo estava escrevendo o texto. E aí Paulo, no versículo 7, ele vai dizer assim: aliás, é justo que eu assim pense de vocês, de todos vocês, porque os trago no coração. Quer dizer, Paulo expressa gratidão, né? Era grato a Deus, trazia eles como forma de gratidão no coração, né? Seja nas minhas algemas, quer dizer, na prisão, seja na minha primeira defesa, né? A primeira defesa que o apóstolo Paulo apresenta, né? Diante da sua prisão, e confirmação do Evangelho, quer dizer, na contínua defesa da fé que o apóstolo Paulo fazia do Evangelho, né? E aí ele diz: pois todos vocês são participantes da graça comigo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que diante dessa situação, diante das suas algemas, diante da sua defesa, diante da confirmação do Evangelho, né? Eles participavam exatamente dessa obra, eles tinham também um pouco de galardão no ministério de Paulo, né? E aí você vai ver que eles enviaram para Paulo, enviaram dinheiro para Paulo quando Paulo estava preso, né? E nós vamos ver exatamente que em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 25 e no versículo 30, o Paulo vai expressar exatamente isso. No entanto, julguei necessário enviar Epafrodito, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, e da parte de vocês, mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Epafrodito foi enviado pela igreja de Filipos para auxiliar Paulo nas suas necessidades, né? E isso custou-lhe quase a vida, né? Porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente, né? Então, Epafrodito prestou esse auxílio a Paulo. No versículo 8, nós vamos ver que o texto diz assim: pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, né? No profundo afeto de Cristo Jesus, né? Quer dizer, o que Paulo está dizendo, né? Paulo está dizendo que tinha um profundo afeto, quer dizer, um amor que envolvia todo o seu ser, né? Pelos filipenses, né? E Deus era a sua testemunha dessa saudade, desse intenso afeto, desse amor que envolvia todo o seu ser, e isso em Cristo, através de Cristo, né? E aí nós temos agora o versículo 6, né? Nós pulamos ele, nós vamos ler ele, e o versículo 9 até o 11, nós vamos ver quais são os pedidos de Paulo para os filipenses, o porquê Paulo ora pelos filipenses, né? Qual é o desejo de Paulo que Deus fizesse aos filipenses. E a primeira é que a palavra de Deus fosse cumprida em todos os crentes até a volta de Cristo.
ele diz assim: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, quer dizer, aquele que promoveu a sua salvação, quer dizer, o início da sua salvação, né? Estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês, né? Quer dizer, que lhe salvou, né? Há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, quer dizer, a consumação da salvação, a segurança da salvação em Cristo, né? Cristo completaria a sua obra salvífica, né? Deu início no começo, promoveu a sua salvação e consumaria essa salvação, quer dizer, nos traz a concepção da segurança da salvação. Então, qual é o pedido de Paulo? Que Deus cumpra em todos os crentes, cumpra a sua palavra na vida de todos os crentes até a sua volta. E o segundo pedido de Paulo é que eles sejam plenos de amor, né? O versículo 9 diz assim: e também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais. Quer dizer, a Deus, né, que é o princípio, os dois mandamentos, né, que o amor, o princípio os dois mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o apóstolo Paulo diz que o amor de vocês aumente mais e mais. Então, quer dizer, esse amor pela causa do evangelho, já que Paulo estava sendo grato pelo auxílio que eles os haviam prestados, né? Então, um amor pela causa do evangelho, né? Esse amor a Deus, esse amor ao próximo, esse amor à causa do evangelho. E mais e aí aumente também, né? E mais em conhecimento, quer dizer, um conhecimento, que Deus lhe conceda o conhecimento baseado nas escrituras, né? Que vocês sejam regulados pela palavra de Deus, que a palavra de Deus ela regule a vida de vocês, né? E hoje, infelizmente, o povo é destruído. Ontem eu estava assistindo um vídeo no Instagram e do movimento, eu diria, neopentecostal, né? Onde inclusive eu vi que eles usavam roupas, como eu sou estudante de ciência da religião, as vestes sacerdotais, né? As vestes sagradas. Quando você vai para as religiões de matriz africana, candomblé ou umbanda, eles têm as vestes sagradas, né? As vestes sacerdotais, podemos dizer assim, ou as vestes ritualísticas, né? E eu vi um movimento neopentecostal, ontem eu observei, e semelhante a um terreiro, né? Ou um centro de umbanda, ou uma casa de umbanda, ou um terreiro de candomblé. E as vestes da mesma forma, né? Mostrando esse sincretismo. Mas a Bíblia diz que o povo ele é destruído exatamente porque falta esse conhecimento. Até mesmo alguns dogmatismos ou alguns legalismos, como aconteceu na época de Jesus. Nós contemplamos isso hoje dentro de muitas igrejas, né? Onde engessam a palavra de Deus ou mesmo removem essa palavra de Deus, como o caso que eu citei aqui agora, né? E isso por causa da falta de conhecimento. E o povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Nós estamos ali trabalhando na implantação de uma igreja com o pastor Newton e Paula, e a gente contempla exatamente isso, né? A igreja lá no bairro, existem outras igrejas. No entanto, quando nós vamos evangelizar, nós nos contemplamos e no diálogo que nós temos com essas pessoas, nós observamos o quanto elas desconhecem das escrituras, o quanto elas não conhecem das escrituras, né? Não tem esse conhecimento. Então o apóstolo Paulo aqui pede a Deus que eles tenham esse conhecimento, que eles tenham conhecimento, né? Esse conhecimento baseado nas escrituras, né? Para que essas escrituras possam regular a vida deles. E aí ele vai dizer toda a percepção, quer dizer, o discernimento moral, né? A percepção moral, o discernimento e a aplicação do conhecimento à sua vida, né? Através da percepção, através do Espírito Santo de Deus nas suas vidas. E
no versículo 10, o desejo de Paulo é que eles tenham um espírito de discernimento, né? O apóstolo Paulo diz assim, para que vocês aprovem. Eu estava vendo aqui, agora não dá para mim pegar, porque a Bíblia tá em cima da câmera aí, mas essa palavra aprovem, no grego, né, no grego clássico, descrevia o teste dos metais, ou o teste do dinheiro, se era verdadeiro ou não, né, quanto também o teste dos metais. Então, que vocês certifiquem-se, né, que vocês verifiquem a autenticidade, né, que era o objetivo aqui. Então Paulo diz, para que vocês aprovem, né, as coisas excelentes, quer dizer, as coisas que são verdadeiras, que são importantes, para que vocês possam estabelecer prioridades concretas. Então, que vocês aprovem as coisas que são verdadeiras, né? E sejam sinceros, quer dizer, genuínos, íntegros nos seus relacionamentos, né? E inculpáveis, né? Que vocês vivam uma vida verdadeira, uma vida verdadeira, de verdadeira integridade, para que não leve outras pessoas a pecar. É o que Paulo pede, né? E aí Paulo finaliza o versículo dizendo, para o dia de Cristo, quer dizer, a consumação da salvação, a recompensa, né? E da glorificação que os crentes vão passar, a glorificação finais, né? dos cristãos, né? Então é esse o desejo de Paulo, que eles tenham discernimento, né? Que eles provem as coisas que são excelentes, né? Que vivam de uma forma sincera, né? Inculpáveis, para o dia de Cristo, né? E aí, o versículo 11, para a gente finalizar, né? O desejo de Paulo é que eles sejam cheios do fruto de justiça ou de salvação, né? O versículo 11 diz, cheios de fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, que eles sejam cheios do fruto de justiça, o fruto produzido pela justiça, né? E essa justiça provém de Jesus Cristo, né? Então, o que o apóstolo Paulo está falando é que houve uma transformação, né, da salvação concedida pelo nosso Senhor Jesus, pelo Senhor Jesus Cristo, e sua contínua obra de poder por intermédio do Espírito Santo na vida deles, né? Vocês foram salvos, né, por Jesus Cristo, né? E agora o Espírito Santo de Deus atua em vocês, produzam, que vocês tenham esses frutos, né? Esses frutos de justiça em suas vidas, né? E qual é o objetivo desses frutos que são produzidos na vida do crente, inclusive, né? Os frutos do Espírito que são produzidos na vida do crente, deve ser, qual é o intuito desses frutos? Devem ser para a glória e louvor de Deus, né? Que Deus seja glorificado na vida de vocês através desses frutos de justiça alcançados através de Cristo, promovido pela salvação e a obra do Espírito Santo na vida de vocês. Então isso é o que os 11 versículos abordam, o texto, né? E aí vamos fazer aqui agora algumas aplicações, né? Algumas aplicações para nossas vidas, né? A primeira delas é que nós devemos ter uma vida de oração pela causa do Evangelho, né? Nós vemos que Paulo estava preso em Roma, mas nós não observamos Paulo intercedendo aqui nesse momento por si próprio, né? Mas intercedendo por uma igreja e em forma de gratidão por tudo quanto eles fizeram pelo apóstolo Paulo, né? E estavam fazendo pelo apóstolo Paulo. Então um coração grato, né? Um coração grato pela causa do Evangelho, né? Então, assim, a questão é exatamente essa, né? Qual tem sido o nosso comprometimento com a causa do Evangelho, né? O que nós temos feito pela causa do Evangelho e qual tem sido as nossas orações, né? Nós vemos aqui a oração de Paulo, mesmo se encontrando numa situação da qual se encontrava, ele estava intercedendo pela igreja de Filipos. E vem a questão, né?
qual tem sido as nossas orações, né? Em prol de que nós temos orado, sabendo que muitas vezes as orações que nos cabem nos dias atuais são orações materialistas, existencialistas, são orações pensando no eu e não pensando na glória de Deus. A segunda coisa que nós devemos observar é que nós devemos contribuir financeiramente pela causa do Evangelho, né? Nós, como falei há pouco, nós vivemos num mundo materialista onde as pessoas são egoístas. E Jesus, ele abordou exatamente isso lá em Mateus, quando ele diz: não ajunteis tesouro no céu, tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões eles minam e roubam, mas que devemos ajuntar tesouro no céu, onde nem a traça nem os ladrões roubam, né? Nem minam e roubam, né? Onde também não se deteriora, podemos dizer assim, né? Então, e foi inclusive isso que Jesus ele promoveu com o jovem rico, quando ele diz: vá lá, vem, dá tudo que você tem aos pobres, vem me segue. E nós conhecemos o texto que ele não fez isso, né? Ele ficou entristecido porque ele tinha muitas posses, né? Então, assim, Jesus também abordando com relação a isso, a ansiedade existencial que as pessoas têm, né? E Jesus disse que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, né? Pelo que havemos de comer, de beber, de vestir, né? Mas devemos buscar em primeiro lugar tão somente o reino de Deus e a sua justiça. Então, é a questão, o que você, o que eu, o que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado, do qual nós somos mordomos, não somos donos, mas nós somos mordomos. Então, o que nós temos feito com essa mordomia de Deus em nossas vidas, né? Onde nós temos empregado, o que nós temos feito com o que Deus tem nos dado, e questionar se o que nós temos em nossas vidas e como nós temos utilizado os bens que Deus nos deu, se são para a glória de Deus ou se são para a nossa própria glória. E por fim, devemos também aprender com Paulo, porque ele nos mostra o que deve ser a nossa prioridade em Deus. E aqui, aplicando exatamente o que a gente estudou, a primeira coisa é que uma das nossas prioridades deve ser cumprir a palavra de Deus, o que está escrito, né? Praticarmos essa palavra, vivermos essa palavra, né? E que essa palavra ela seja cumprida em nossas vidas de forma integral, né? Outra coisa é que o amor de Deus ele possa crescer em nossas vidas, né? Que esse amor ele cresça mais e mais em nossas vidas, que nós possamos amar mais a Deus, amar mais o próximo, amar a causa do Evangelho, né? Ter amor, ter prazer nas coisas do Senhor, ter amor, ter prazer em buscar, em trabalhar, em executar a vontade de Deus em nossas vidas. E a outra coisa, né, que deve ser prioridade em nossas vidas é que possamos discernir o que agrada a Deus e o que desagrada a Deus, né? Isso nós só podemos fazer tendo conhecimento das Escrituras, tendo intimidade com Deus através da sua palavra, como também através do discernimento que o Espírito Santo nos concede, né? Então, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Para sermos cheios do Espírito Santo, nós devemos estar debaixo do centro da vontade de Deus, para que não entristeçamos o Espírito Santo de Deus. E a outra coisa é que uma das nossas prioridades, que deve ser nossa prioridade, deve ser produzirmos frutos de justiça, frutos do Espírito, né? E aí a questão é exatamente essa, né? Se nós temos produzido os frutos do Espírito, frutos dignos, né? De Deus, ou se o que tem prevalecido em nossas vidas tem sido mais as obras da carne ao invés dos frutos do Espírito, né? E por último, né, que deve ser prioridade, é que Deus seja louvado através das nossas vidas. E aí é uma questão que nós devemos fazer, uma pergunta, um questionamento para nós mesmos, como Deus é visto em nossas vidas e como se ele é ou não glorificado através das nossas vidas, ou se as nossas vidas elas acabam denegrindo de uma forma
a partir de nós, né, a imagem do Senhor, né? Se as pessoas têm nos visto, e se as pessoas têm nos visto de forma pejorativa, né? E aí, ao invés de louvarem a Deus, questionar é porque é crente, é porque se diz que é servo de Deus, e vive dessa forma. Então, são essas observações, as aplicações que trago através do texto, né? E é isso. Primeira parte do texto de Filipenses, né? A partir do versículo 1 até o versículo 11, e aí vamos logo na sequência abordar a partir do versículo 12 para frente, né? Então, que Deus possa vos abençoar. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal, dá o teu joinha, compartilha esse vídeo, e que Deus possa abençoar a vida de vocês. Amém.